Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, aleluia, Jesus, que está em João 20, no versículo 11, o 12 e o 13, que diz assim: Maria, porém, estava fora chorando junto ao sepulcro, e quando chorava, ela inclinou-se com os olhos para dentro do sepulcro e viu dois anjos com vestes brancas que estavam sentados onde o corpo de Jesus fora colocado, e uma cabeceira e outra aos pés. E disseram-lhe: Mulher, por que choras? Ela lhe disse: Porque levaram o meu Senhor e não sei aonde o colocaram. Então, irmãos, aqui a gente vê, né, que Maria, ela passou, essa é a Maria Madalena, aquela que ia ser apedrejada, que foi pegada no adultério lá. E Maria, muitas das vezes, assim como nós, a gente esquece das palavras do Senhor, aleluia, Jesus. Porque o Senhor disse que Ele iria ressuscitar no terceiro dia, aleluia, Jesus. E só que Maria não lembrava disso. E Maria, ela nem sequer percebeu, aleluia, Jesus, que eram dois anjos que estavam sentados onde estava o corpo de Jesus. Um na cabeceira, um sentado na cabeceira, onde ficou a cabeça de Jesus, e outro ficou aos pés de Jesus. E Maria tão transtornada, aleluia, Jesus, assim como a gente fica, irmãos. Quando as lutas vêm, as provações vêm, a gente fica transtornado, a gente parece que fica sem rumo, sem saída, a gente não consegue enxergar nada na frente da gente. A gente até esquece que o quanto Deus é poderoso, a gente esquece do sacrifício de Deus pelas nossas vidas, aleluia, Jesus. Às vezes a gente esquece que o Senhor diz assim: eu estarei com vocês até a consumação do século, eu estarei com vocês até o fim, aleluia, Jesus. Mas aqui a gente vê que nem ela percebeu que eram os anjos que eram anjos que estavam sentados ali. Então ela vai ter um diálogo com eles dizendo, eles vão dizer: mas mulher, por que você choras? E ela pergunta assim: mas eu não sei onde colocaram o meu Senhor, aleluia, Jesus. E assim nós ficamos, irmãos. Muitas vezes a gente fica se perguntando aonde que Jesus está, para onde que Jesus foi. Será que Jesus não está vendo as nossas lutas? Será que Jesus não está vendo o nosso sofrimento? Aleluia, Jesus. Enquanto, aleluia, Jesus estava lá no lado de fora já, esperando, aleluia, Jesus, a oportunidade de Maria agora sair, aleluia, Jesus, ali onde que ela estava, ali naquela tristeza, ali do sepulcro. Muitas vezes nós estamos assim, irmãos. Nós estamos aprisionados dentro de um sepulcro e desesperados e buscando, tentando buscar a presença do Senhor. Parece que a gente não enxerga nada, a gente não vê nada. Vem as situações difíceis, a gente não enxerga nada, a gente só vê, aleluia, o lado ruim das coisas e a gente se apavora. Porque o Senhor muitas vezes ele se cala na minha vida e na tua vida, aleluia, Jesus. Porque quando é tão bom quando você ora e você vê que Deus responde já na hora, aleluia, Jesus. Você não precisa fazer aquela oração longa. Ele responde porque ele vê a tua obediência, aleluia, Jesus. Assim como ele diz, não adianta muito orar e não obedecer, aleluia, Jesus. Não adianta orar e não obedecer, e não vigiar, aleluia, Jesus. Por isso que ele fala que tem que vigiar primeiro e depois orar, aleluia, Jesus, e continuar vigiando ainda mais e mais, aleluia, Jesus, porque senão a gente se desespera.
E Jesus vendo você assim, desanimado dentro da sua casa lá. Então, Jesus quer que você saia para fora, que você veja o mundo com outros olhos. Aí você vai encontrar Jesus, aleluia, Jesus. Você encontra Jesus, aleluia, dentro de uma igreja. Você vai para a tua igreja, aleluia, Jesus, que você sabe que Jesus habita lá na tua igreja, aleluia, Jesus. Você encontra Jesus aqui lendo a palavra, aleluia. Mas esse sepulcro, ele simboliza assim o nosso desespero interior, aleluia, Jesus. E aí quando você sai daquele desespero, quando você também fica se perguntando aonde está Jesus, aonde está o meu Senhor, aonde que ele foi, porque ele não me escuta mais, ele não me atende mais. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente não consegue entender que o Senhor, ele precisa de um tempo para poder estar trabalhando na nossa vida. Sabe, há situações assim que o Senhor, ele não vai resolver de uma hora para outra. Tem situações, sim, tem situações que é imediato. Imediato ele vai ouvir a tua oração. Mas tem situações, irmãos, que o Senhor, ele está trabalhando na minha vida e na tua vida. Muitas vezes a gente quer que o Senhor, aleluia, Jesus, trabalhe na vida de alguém da nossa parentela, aleluia, Jesus, mas o Senhor diz assim, não é do teu jeito, é do meu jeito. Agora você não entende, mas você vai entender depois, aleluia. E é assim mesmo, irmãos, a gente só consegue entender o trabalhar do Senhor depois, porque o Senhor, ele faz do jeito que ele quer, da maneira que ele sabe, que, aleluia, Jesus, ele pode converter um coração. Muitos ele toca na vida financeira, aleluia, Jesus. Outros ele toca na saúde, aleluia, Jesus. Ele faz até descer a cova, aleluia, Jesus. Mas ele sabe, irmãos, como trabalhar na nossa vida. Às vezes ele permite tirar pessoas do nosso meio, da nossa vida e descer a cova, aleluia, Jesus, meu Deus, para que a gente venha tomar consciência, aleluia, Jesus, dos nossos erros e nossas falhas que nós estamos cometendo, aleluia, Jesus, na presença dele, aleluia, Jesus, porque nós somos falhos, nós somos errantes, meu Deus. Isso nas bondades e as misericórdias do Senhor que se renovam todos os dias na nossa vida. O que seria da nossa vida? Seria um desespero. Aleluia, Jesus. Mas hoje o Senhor, ele diz para mim e para você, não se apavora, não se desespera, porque tudo tem o tempo determinado, aleluia, Jesus. Tudo tem o tempo determinado para a minha vida, para a tua vida, não fica ansiosa, descansa no Senhor, vai orando, não fica nervosa. Vai pedindo a graça do Senhor, aleluia, Jesus, meu Deus. Vai tendo o autocontrole também, que você tem que fazer a tua parte também. Jesus faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa parte, ter autocontrole sobre a nossa vida. Não deixar a ira, nem o ódio, nem o estresse, nada, a violência entrar no nosso caminho, porque a gente dá legalidade para demônios entrar dentro da casa da gente. Quando você fica na ira, no ódio, quer brigar, quer discórdia, quer desunião, isso você está chamando demônio, você está abrindo as portas para os demônios entrar dentro da tua casa, aleluia, Jesus. É isso que o demônio quer, ele veio para matar, destruir, para roubar, é isso que ele quer destruir. Aleluia, Jesus, se ele achar uma brecha, aleluia, Jesus, de briga, de discórdia, ele vem, aleluia, Jesus, mas se isso vir acontecer, o Senhor diz, irai-vos, mas não pequei. Se ficar irado, já pede perdão ao Senhor, já vai repreendendo esses demônios que entraram, aleluia, Jesus. E quando você vê numa discórdia, aleluia, Jesus, em qualquer situação que você está, você sentiu um arrepio do nada, assim, você pode ter certeza que é demônios, aleluia, Jesus, que